Senhor Jesus, nesta noite, eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Imaculada, repita comigo essa oração. Levanta a sua mão lá em cima, sua mão direita. Repita comigo essa oração. Levanta-se, Deus. Pode ser melhor, jovem. Levanta-se, Deus. Intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E todas as milícias celestes que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem se sentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson de Jesus, sou missionário da Igreja Católica, tenho 36 anos, vou fazer 37, sou pai de 5 filhos, um está no céu. Conosco temos a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué. Estávamos em missão desde ontem, dormimos em Taguatinga, porque foi missão na Ceilândia, no Recanto. Mas aí eu consegui deixar minha família em casa e vim dividir a trincheira com esse irmão do meu coração. E é sempre uma alegria estar com ele. Somos fundadores, eu e minha esposa, de uma missão, a Associação Católica Minha Vida é uma Missão, com frentes de missão lá na Ceilândia e no Lago Sul, para a honra e glória do nosso Senhor. Para entender um carisma de uma comunidade, basta olhar para a vida dos fundadores, porque eles exalam o carisma a qual foram chamados. O nosso carisma está alicerçado em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Irás à frente com a força e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à sabedoria dos justos, e preparar para o Senhor um povo bem disposto. Esse é o nosso carisma, um carisma missionário. Preparar para o Senhor um povo bem disposto. Somos missão em qualquer lugar. Puder fazer um fundo no violão, hein, irmão? Glória a Deus. Isso. Muito obrigado. A gente é missão não só quando está com o microfone na mão anunciando, batendo de porta em porta. Mas a gente também é missão quando eu sou pai, quando eu sou esposo, quando eu ajudo a criar os meus filhos. Isso também é missão. E, na minha opinião, é uma das melhores missões, mais exigentes e difíceis, porque a gente tem a missão de povoar o céu. A palavra de Deus diz: no céu há muitas moradas. Então a nossa missão é preparar os nossos filhos para ocupar essas moradas. Amém? O tema que pediram para trabalhar com vocês aqui no dia de hoje é: foi ela que tudo fez. Vamos falar de Nossa Senhora. Eu quero que você aplauda Nossa Senhora. A Santíssima Virgem Maria, minha Mãe Imaculada. Nessa pregação iremos ver aqui 3 títulos de Nossa Senhora. 2 que foram a própria igreja que confiou, e um deles que é pessoal. Foi eu que dei para Nossa Senhora. Com muito amor, muito carinho, mesmo diante de toda a minha pequenez. A gente vai trabalhar esses títulos que eles vão iluminar e entender que foi ela que tudo fez. É sempre ali. A palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então eu e você, jovens, somos convidados a estar inseridos nesse corpo místico que é a igreja. Só que aqui tem um grande detalhe, porque Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E eu te pergunto, o que liga a cabeça ao corpo? O pescoço. E é interessante, porque um dos títulos de Nossa Senhora, ela é tida como a Torre de Davi. Repita comigo, Torre de Davi. Nossa Senhora tem como título Torre de Davi.
E quando você pega as Sagradas Escrituras, em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4, diz que ela é equiparada ao pescoço, semelhante a uma torre de Davi. Se a igreja nos ensina que um dos títulos de Nossa Senhora é que ela é equiparada à torre de Davi, eu não estou dizendo a qualquer torre. Só que inicia falando o pescoço, equiparado, semelhante a uma torre de Davi. Nossa Senhora é o pescoço que liga o corpo místico, que é a igreja, a Cristo, que é a cabeça. A palavra de Deus em João, no capítulo 14, no versículo 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é um caminho, eu e você precisamos o quê? Trilhar esse caminho, sim ou não? Está dando para ouvir? Vocês estão me ouvindo aí? Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esse caminho tem um início, esse caminho começa em algum lugar. Então, se Jesus é o caminho, a gente precisa percorrer esse caminho. Só que esse caminho inicia no ventre da Virgem Maria. E se eu e você não passar por lá, a gente não vai estar alicerçado ao corpo místico de Cristo, a qual ele é a cabeça. E aqui é tão interessante porque em João, no capítulo 3, aparece um homem chamado Nicodemos. Era um homem que tinha ali títulos. Era um homem que estava ali numa alta hierarquia, como príncipe ali dos fariseus. Aquele homem encontra com Jesus à escondida, porque talvez ele não queria ali se expor. E ele encontra com Jesus, ele se depara com Jesus e ele fala: olha, pelas coisas que o Senhor realiza, só pode ser da parte de Deus. Só que aqui é interessante porque Jesus não perde tempo com Nicodemos, porque Jesus vai direto ao ponto, ele quer ir na intimidade. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim, ele não responde o questionamento dele. Ele fala assim: olha, vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito. E aí Nicodemos, formado ali na escola de Gamaliel, cheio de pompa, vira para Jesus e fala assim: como que eu, sendo adulto, vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Jesus, mais uma vez, não perde tempo. Ele quer ir direto ao ponto, assim como Jesus quer ir direto ao ponto, ao teu coração, e hoje de uma forma muito terna e especial, pela intercessão da Virgem Maria. E Jesus vira para Nicodemos e fala: vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito, porque aquele que é da carne entende das coisas da carne, mas aquele que é do Espírito entende das coisas do Espírito. Vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito. E nós, ainda que sejamos adultos, vocês ali jovens, cheios de garra e vigor, precisamos entrar no ventre da Virgem Maria para poder nascer da água e do Espírito e estar alicerçado a esse corpo místico. Precisamos trilhar esse caminho. Não existe cabeça sem corpo, corpo sem cabeça. Então, se Cristo cabeça passou pelo ventre da mãe, nós também precisamos fazer. Nós também precisamos passar. Aqui é muito interessante. Talvez vocês são jovens, esse exemplo não vai ficar tão claro, então vamos trazer clareza e trazer um exemplo que se aproxime da sua realidade. Hoje a gente está num contexto de Copa do Mundo, sim ou não? E no Brasil tem muitos jogadores que jogam bem, sim ou não? Tem jogadores famosos, sim ou não? Então o jogador, para ser profissional, ele precisa de uma equipe especialista. Você concorda comigo, sim ou não? Para poder treinar ele, para ele poder estar num bom condicionamento físico. Então ele precisa buscar um especialista. Você que joga jogo aí, ranqueado, você que tem um elo, talvez seu elo é baixo, você é fraco. Ou talvez você jogue em duo, solo, talvez você jogue em squad, você joga com equipe. Muitas vezes você precisa jogar com um especialista. E ele vai te ajudar a chegar onde você precisa chegar, sim ou não? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus é especialista em milagres. Jesus é especialista em ganhar o coração. Mas sabe quem é especialista em Jesus? A Virgem Maria.
Você quer amar Jesus Cristo de toda a tua vida, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Cola com quem é especialista, cola com quem é especialista, cola com quem é especialista. Cola com a Virgem Maria e ela vai te ensinar a amar Jesus Cristo. Segura nas mãos da Virgem Maria através dessa poderosa arma que é o terço, que é o Santo Rosário, e caminha junto com ela em todos os mistérios da nossa salvação. E ela vai te ensinar a entrar na forma da santidade. Eu gosto muito de anunciar para os jovens, sabe por quê? Em 1991, nasceu um jovem. Eu nasci em 89. Ele nasceu em 91. E hoje a mãe dele não está indo para a fila de um presídio na quarta-feira, levar uma havaiana branca, agachar 3 vezes na frente de um agente para poder visitar um filho preso na cadeia. Não, a mãe dele está testemunhando o mundo inteiro, pedindo a intercessão do filho dela, São Carla Cutts. A mãe dele está viva. E pode contemplar o filho que usava um tênis Nike igual você usa, um corta-vento igual você usa, que tinha rede social, perfil na internet igual você tem. A gente precisa colar com os especialistas, a gente precisa colar com Nossa Senhora, para que ela nos ensine a amar a Jesus Cristo. A gente falou sobre um dos títulos de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é tida como a Torre de Davi, é equiparada ao pescoço. O que é o pescoço? Aquele que liga a cabeça ao corpo, Cristo cabeça, o corpo, a igreja mística. Nossa Senhora é o pescoço que une os dois. E não é qualquer tipo de torre, uma torre digital que emite um sinal, não, é uma torre de combate. Para você entender o que é uma torre de combate, é que na torre de combate, lá em cima é onde ficava o sentinela, que avista o perigo e anuncia. Mas também numa torre de combate, uma torre de guerra, é onde senta a cúpula ali, para poder trazer a estratégia divina. E quando vem a estratégia divina, ela repassa, e na beira de uma torre de combate, era onde eram guardados os escudos e as espadas. Então o povo vinha, alertados pelo sentinela, com a estratégia que era dada, e se armavam. Então precisamos pegar a estratégia divina com Nossa Senhora, para que a gente possa ser eficaz. Precisamos pegar o escudo, as armas, para combater esse combate. Levanta sua arma aí, quem trouxe, para me ver. Glória a Deus, algumas armas ali já estou vendo. Isso, levanta mais alto aí, quem trouxe suas armas aí, levanta ela. Isso. A gente precisa aprender a se armar. A gente precisa aprender a combater esse combate. E a combater esse combate de forma eficaz. Certo dia eu fui convidado para um aniversário de 15 anos. E tinha muitos jovens igual vocês lá. E eu olhava aqueles jovens se perdendo numa pista de dança, chupando mangueira e cuspindo fumaça. Eu via aqueles jovens ali namorando escondido. E eu virava para Jesus e dizia assim: Senhor, parece que a gente está perdendo a briga. Como que a gente vai atrair os jovens se parece que isso é mais atrativo? A música é envolvente, a música é atraente, parece que a gente está perdendo a batalha. E Jesus aquele dia falou no meu coração: filho, eu só preciso de uma chance. Se eles me derem uma chance, eu ganho o coração deles. Hoje eu vim aqui em Samambaia, pela intercessão da Virgem Maria, atrás de uma chance. E se você der uma chance para Deus, Nossa Senhora vai te levar até Ele, e a sua vida nunca mais será a mesma. A palavra de Deus em Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. É lá na torre, a torre de Davi, onde a gente recebe a estratégia para a gente não ficar perdendo tempo,
para a gente ser preciso, para a gente ser eficaz, é lá onde a gente pega as armas para combater o bom combate a nível espiritual. Amém? Eu falei para vocês que a gente ia falar rapidamente sobre 3 títulos, eu falei sobre um, a Torre de Davi. Vamos falar sobre o segundo. Eu gosto muito desse título, um dos títulos de Nossa Senhora. A gente vê ali no ofício da Imaculada, que ela é equiparada ao velo de Gedeão. Repita comigo, velo de Gedeão. Misericórdia. Pega ali um balde de água fria e deixa aqui, que se alguém estiver dormindo, tiver com a coberta aí escondido, eu vou tacar um balde de água, estou brincando. Vamos lá, velo de Gedeão. Um dos títulos de Nossa Senhora é que ela é equiparada ao velo de Gedeão. E o que é o velo de Gedeão? Primeiro vamos para a pessoa de Gedeão. Gedeão era o menor de sua tribo e o menor de sua casa. Sabe por que isso é interessante? Porque muitas vezes você pensa que pregar, anunciar, cantar, evangelizar, conduzir é só para o fulano, é só para o ciclano. E às vezes você fala, ah não, eu não tenho um testemunho forte, ah não, eu nunca passei por isso, ah não, eu nunca encarei isso. Talvez você se ache o menor. Assim como Gedeão se achava, ele se achava o menor da sua tribo, o menor da sua casa. Mas Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, Deus escolhe os improváveis. E o contexto ali era que o povo de Deus estava sendo atacado por um povo pagão, massacrado. Então o povo se escondeu nas montanhas. Só que aquele homem Gedeão, ele fez resistência. Aquele homem chamado Gedeão, ele estava embaixo ali de um terebinto num lagar. Que é isso, Anderson? Ele estava escondido embaixo de uma árvore malhando trigo. Ele estava fazendo resistência enquanto o povo correu, enquanto o povo abandonou, enquanto o povo com medo se escondeu. Ele fez resistência. E é isso que vocês jovens estão fazendo hoje, resistência, porque talvez para o mundo vocês poderiam estar na frente de uma tela, talvez poderiam estar na frente de um computador, talvez poderiam estar ali embaixo do seu bloco, na sua quadra, conversando, brincando, fazendo sei lá o que você faz. Mas hoje você veio fazer resistência e está na casa do Senhor, no limiar, na presença. Assim como ele estava fazendo resistência. E quando Deus chama aquele homem que se achava indigno e pequeno, ele começa a questionar, não, será que sou comigo mesmo? Será que Deus está me chamando? Será que Ele está me escolhendo? Quantas vezes nós não somos assim? Não, chama fulano. Talvez te chamaram ali no grupo de jovens para você rezar o texto na frente, você fala, misericórdia, eu não. Talvez te chamaram para compor um ministério de música, você falou, não, eu ainda não. Talvez te chamaram para trabalhar numa peça teatral, você fala, mas eu tenho muita vergonha, eu não vou dar conta, eu não consigo, e você ali na resistência, no medo. E Deus quer você, do jeito que você é, com o seu cabelo meio vermelho, meio castanho. Deus quer você do jeito que você é, com o seu cabelo black. Deus quer você do jeito que você é, com o seu cabelo encaracolado, liso. Deus quer você do jeito que você é, para você fazer resistência no mundo em que estamos. E aí Deus escolhe Gedeão, e Gedeão nos seus questionamentos, ele falou, Senhor, se o Senhor está falando comigo mesmo, eu vou pedir um sinal. Aí diz que ele estende um velo, não para de tocar não, senão o povo dorme. Aí ele estendeu um velo, e ele falou, Senhor, se o Senhor realmente estiver falando comigo, eu vou pedir que eu vou estender um velo, e ao cair da noite, que caia um orvalho sobre esse velo, mas não caia ao redor. E ele pediu esse sinal para Deus, e assim Deus fez. Quando ele acordou de manhã, aquele velo estava com um orvalho, mas ao redor não tinha orvalho. Só que Gedeão, cabeça dura, talvez como eu, como você, ou talvez você não, você já é santo. Ele falou assim, mas Senhor, me desculpe o meu atrevimento, mas eu ainda queria pedir mais um sinal. Vamos fazer diferente. No lugar do orvalho cair em cima do velo, eu vou pedir para que o orvalho caia ao redor do velo, mas não caia dentro do velo. Assim ele pediu, e ao cair da noite, o orvalho caiu ao redor do velo e não no velo. E aí, Gedeão recebe os seus sinais.
Mas eu não vim falar de Gedeão, eu vim falar da Virgem Maria. E um dos títulos dela é Velo de Gedeão, porque aonde Nossa Senhora está, o orvalho da graça cai. Aonde Nossa Senhora está, ela atrai o orvalho da graça. O Espírito Santo, que é esposo, se faz presente. Aquilo que antes era estéril se faz fecundo. Aquilo que antes não tinha propósito, tem propósito. Então Nossa Senhora é o velo de Gedeão, aquela que atrai o orvalho da graça. E primeiro começa aqui no interior, no coração, por isso que o orvalho cai no velo. Mas depois transborda, porque a verdadeira mudança, jovem, não é de fora para dentro, não é pela quantidade de dom, não é se você ora em línguas ou não, não é se você repousa ou não, mas a verdadeira transformação, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Metanoia, mudança de mentalidade, uma conversão verdadeira, genuína. E é isso que Nossa Senhora quer fazer com vocês, meninas, jovens. Imagine você, se Nossa Senhora fosse no seu quarto. Será que tem alguma roupa que não vestiria Nossa Senhora? Porque se tem, sabe o que é conversão? É você, se essa roupa não veste Nossa Senhora, também não me veste. Você dá fim naquela roupa. Isso é mudança de vida. Ah, Anderson, nossa, isso é muito duro. Mas imagine Nossa Senhora, que quer andar junto com você e você andando com a roupa vulgar que talvez não vestiria a mãe. Você quer andar com a especialista, aprenda com ela. É isso que Nossa Senhora quer. Ela quer te tornar fecunda, ela quer atrair o orvalho da graça para a tua presença, para a tua vida, para que comece aqui dentro e transborde para fora. Para a gente entender o último título, esses dois títulos, Velo de Gedeão e Torre de Davi, foi a igreja que concedeu. Esse outro título queremos trabalhar, um título que eu pessoalmente, na minha pequenez, eu entreguei esse título à Virgem Maria. A palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9, vai dizer assim: Disse-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor, repita comigo, viticultor, misericórdia. Quem já dormiu aí? Repita comigo, viticultor. Viticultor. Dá uma chacoalhada na pessoa do lado aí e fala, viticultor. Não, chacoalha de novo, que ela não entendeu. Viticultor, amém. Eis que 3 anos há, que venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corta, para que ainda ocupe inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu, Senhor, deixai ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê fruto. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Pode ser melhor. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Então aplauda a palavra do nosso Senhor. Viticultor. Esse é um título que eu dei para a Virgem Maria, Mãe de Deus, na minha pequenez, na minha intimidade. Por quê? Porque havia 3 anos que o Senhor havia buscado fruto e não o encontrou. Eu era uma pessoa fadada ao fracasso, com sentenças de morte desde a minha concepção. Eu não fui uma criança sonhada, desejada, almejada, não. A minha mãe me fez na festa da carne, carnaval. Minha mãe estava no carnaval, saiu para comprar uma cerveja, encontrou meu pai no estacionamento, fizeram uma criança, que o primeiro livramento de morte se deu dentro do ventre quando ela quis abortar. Aquela criança nasceu e com 3 meses de vida, a minha mãe, ela trabalhava num posto de combustível e à noite ela tinha um barzinho lá em Planaltina do Goiás, onde eu moro hoje. Eu moro em outro lugar da redondeza, mas ela tinha um barzinho lá. Quando eu tinha 3 meses de vida,
Diz que meu pai chegou naquele local, mas já não era mais meu pai. Diz que ele estava com a faca na mão e ele falou assim: me dá a criança que eu vou levar. As pessoas que estavam presentes naquele local diz que quando ele passava sentiam cheiro de enxofre. Já não era mais meu pai, era o inimigo de Deus querendo ceifar a minha vida. Eu com 3 meses de vida, minha mãe me colocou escondido embaixo do berço. E por ter ficado embaixo do berço, eu peguei pneumonia e fui para o hospital e peguei catapora. Com 3 meses de vida, sempre foi um livramento de morte seguido do outro. O meu pai, mas não era ele, era o inimigo de Deus, entrou com a faca na mão para me levar. A minha mãe entrou na frente e levou 6 facadas no meu lugar. A minha tia entrou na frente e levou 2 facadas no meu lugar. Expulsaram ele para fora, ele se entregou à polícia, hoje ele é falecido. Espero que pela misericórdia esteja nos braços do Pai, porque eu sei que naquele dia não era o meu pai, era o inimigo de Deus que queria me levar. Assim como Deus me livrou da morte, me livra por diversas vezes, porque minha vida é marcada por livramento de morte, um seguido do outro. Deus também livrou a minha mãe, livrou minha tia. Tive a oportunidade de ver minha mãe ainda há pouco, está na casa da minha irmã aqui em Taguatinga, passei por lá. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz: antes que fosse formado no ventre, eu te conhecia. Antes do teu nascimento, eu havia te designado profeta das nações. E quando Deus põe a mão, Satanás não põe as patas. Quando Deus põe a mão, Satanás não põe as patas. Aquela criança cresceu, fui obrigado a fazer catequese. Eu reprovei a catequese, para vocês terem noção, tanto que eu era gente fina. Fiz catequese, fiz o crisma, tive a oportunidade, como vocês estão tendo, de participar de grupo de jovens. Mas a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz que más companhias corrompem bons costumes. Repita comigo: más companhias. Misericórdia, esse jovem está todo dormindo aqui. Me traga umas 3 cadeiras brancas dessa aqui que eu vou arrebentar ela em vocês se ele estiver dormindo. Estou brincando. Tem mais que 3, viu? Então não dorme não. Chacoalha a pessoa do lado, fala assim: não dorme não. Você nem chacoalhou a pessoa do lado, chacoalha aí, não dorme não. E aí, aquela criança cresceu, mas a palavra de Deus diz que más companhias corrompem os bons costumes. Eu tive a oportunidade de estar em acesso a grupo de jovens, mas eu troquei tudo aquilo pelo aquilo que o mundo oferecia. E fui me perdendo, me corrompendo com um cigarro de baile que apresentou outro tipo de cigarro, que apresentou a droga, ao ponto de eu ser expulso da escola, ao ponto de eu ter que sair de casa, de reprovar, e ali foi consumindo droga, foi conhecendo a bebida, foi conhecendo uma devassidão nesse mundo. Mas eu não me esqueço de um dia, eu morava em Planaltina DF nessa época, nunca tinha pego um metrô na minha vida. E aí os camaradas lá do trabalho falaram assim: olha, vamos para Perinópolis? Eles eram playboy, eu falei: bora. E aí aquele dia eu trabalhei, numa sexta-feira, eles falaram: não, você vai para sua casa, pega as suas coisas, você pega um ônibus, vai para a rodoviária, chega na rodoviária, você vai no subsolo e pega um metrô. Você vai descer na estação tal e a gente vai te buscar. Eu tenho memória fotográfica, então estou descrevendo a cena para você. E aí o que acontece? Fui para minha casa, era uma sexta-feira, eles nunca foram em Planaltina. Peguei um ônibus, peguei o metrô pela primeira vez, desci numa parada, memória fotográfica, eles tinham um Gol G5 vermelho, cheio de som. Compramos um monte de droga e fomos para o Tagua Parque e começamos a consumir a droga lá. O pessoal caminhando no parque e a gente lá doidão, curtindo lombra. Passamos 3 dias consumindo muita droga e muita bebida. Mas na volta, 3 pessoas dentro do carro, eu e mais 2. Cada um com baseado na mão, os vidros fechados. Eu falei assim: hoje eu vou morrer. Eu não sei você, mas quando eu me sinto em risco, eu recorro à mãe. Naquele dia, com um baseado na mão, completamente drogado, eu fechei os meus olhos e falei assim: Virgem Maria, me leva para casa,
porque senão eu vou morrer. Eu apaguei e quando eu acordei eu estava na frente da minha casa. Detalhe, eles nunca foram na minha casa. Eles não sabiam onde era. E ninguém tinha consciência alguma, pelo nível de drogadição, de chegar lá. Mas sabe quem conhecia a minha casa? Sabe quem conhecia a minha história? Sabe quem conhecia a minha vida? A Virgem Maria, a Mãe de Deus, a viaticultora, que pegou aquela figueira estéril com diversas sentenças de morte e falou: calma, Senhor, eu vou cavar ao redor, eu vou deitar adubo, e se aí não produzir fruto, pode arrancar e lançar o fogo. Nossa Senhora é a viaticultora na minha vida e hoje ela quer ser na sua também. Hoje é que ela quer cavar ao redor da sua juventude, ela quer cavar ao redor da sua história, da sua vida, ela quer deitar adubo, ela quer preparar. Talvez você já escutou da sua mãe que você não dá certo, que você não vale nada, que você não consegue, que você faz tudo errado. Assim como muitas vezes eu escutei falando que eu não valia nada, que eu era uma pessoa fadada ao fracasso, que eu era uma pessoa estéril. Nossa Senhora veio e cavou ao redor, deitou adubo, regou, cultivou, e hoje, para honra e glória do Senhor, aquele homem com sentença de morte, drogado, fadado ao fracasso, é um missionário, um homem honrado, pai de família, para a honra e glória de Deus. Aplauda a Nossa Senhora, a viaticultora, a Mãe de Deus, a minha mãe, a nossa mãe. Ela é a viaticultora, meus irmãos. E eu quero perguntar para você, por que você veio aqui hoje? Você veio por conta da sua colega? Por conta do seu namorado? Você veio para fazer amigos, amizades?